Muito bem, nós vamos dar continuidade. Acredito que hoje eu consigo terminar pelo menos essa etapa falando a respeito de promessa, amém? Que é tão importante para a gente ter entendimento de como que Deus age. Na semana passada nós fomos até sonhos, né? Pode passar ali até chegar nos sonhos. E hoje nós estamos falando, né, nesse período que é a quarta etapa, falando de promessa, estamos falando dos canais que Deus usa para manifestar as suas promessas na nossa vida, amém? Uma coisa que eu acho que eu não falei na terça passada, e é importante ressaltar, é que esses canais que eu estou apresentando aqui no treinamento, eles não são únicos. Existem outros canais, outras maneiras de Deus ele manifestar uma promessa na vida de uma pessoa, amém? Só que eu separei esses que eu entendo que são os mais importantes, são o que normalmente a gente tem mais acesso, né? É o que normalmente a gente vê Deus trabalhando e Deus agindo, né? Então, esses são mais importantes para a gente ressaltar, aprender a respeito deles, amém? Então, bem rapidinho, só para me citar aqui para vocês relembrarem quais são os canais em que Deus fala conosco. Um deles é os dons espirituais, através da profecia e da interpretação de línguas. O outro canal que Deus fala conosco é através do louvor. E o outro canal que nós falamos semana passada é através dos sonhos, certo? E hoje, nós falamos já, semana passada falamos de sonhos, né? Falamos ou não falamos, gente? Falamos. Na quarta que eu não consegui falar de sonhos, mas na terça-feira eu me lembro que consegui chegar até os sonhos. Hoje nós vamos falar dos anjos, amém? Que também é um canal que Deus usa para falar com os seus filhos, principalmente para entregar uma promessa, amém? Vamos ver alguns textos da Bíblia que você pode acompanhar no telão, ou se quiser abrir na palavra de Deus aí, fica até mais fácil. Um dos textos é Mateus 28, no versículo 5 e no versículo 6. Querem achar na Bíblia aí? Podem abrir em nome de Jesus. Mateus capítulo 28, no versículo 5 e no versículo 6. Glória a Jesus, aleluia. Amém? Mateus 28, versículo 5 e 6 diz assim, ó. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vede o lugar onde o Senhor jazia. Amém? A Bíblia aqui ela é categórica em dizer que era um anjo. Há algumas passagens no Velho Testamento que a Bíblia diz assim, ó, um varão apareceu para alguém. Em outras passagens diz assim, ó, um varão da face do Senhor apareceu para alguém. Por que isso, irmãos? Porque muitas das vezes os anjos, quando eles se manifestam para falar com o ser humano, eles usam a forma humana. O anjo ele é espiritual, ele não tem corpo físico. Mas para falar com o ser humano, muitas das vezes o anjo ele toma uma forma humana, ele aparece de uma forma humana, amém? Para poder falar com o ser humano, para entregar uma palavra, para entregar uma promessa. Nesse versículo específico, se tratava a respeito da ressurreição de Jesus. As mulheres tinham ido lá no sepulcro para ver o corpo do Senhor, e quando chegaram lá, um anjo falou com elas, um anjo entregou a mensagem. Foi o anjo que Deus mandou. Então isso nos mostra o quê? Somente em casos assim extremos, como o da ressurreição de Jesus, é que os anjos aparecem? Não. Há vários relatos na Bíblia de pessoas que tiveram uma conversa com o anjo, que receberam uma promessa. Então, alguém pode dizer assim, ó, isso pode acontecer comigo? Pode. Pode acontecer com você? Pode. Agora, assim como qualquer outra promessa, não importa o canal que Deus use para entregar para nós a promessa, toda promessa ela requer o quê? Uma sensibilidade espiritual, porque senão
Deus dá a promessa e a pessoa não percebe. A promessa pode vir numa profecia e a pessoa não receber ela, não acreditar que é de Deus. A promessa pode vir alguém falando em línguas, tendo a interpretação, e a pessoa pode não acreditar. A promessa pode chegar até nós através de um sonho, e você acordar de manhã e não fazer caso daquilo, achar que aquilo foi um mero sonho. Então é necessário o quê? Uma conexão espiritual. É necessário que a gente esteja conectado com Deus de verdade. Por isso, mais do que nunca, nós precisamos entender que ser um cristão que se relaciona com Deus é um cristão que ora, que jejua, que está na presença de Deus, que procura fazer as coisas certas, que evita de fazer as coisas erradas, porque a qualquer momento Deus pode falar conosco. E se não estiver bem espiritualmente, vai passar. Até mesmo um anjo, porque a maioria das pessoas imagina o quê? Imagina que se Deus mandar um anjo entregar uma promessa para mim, vai aparecer um anjo batendo asa, brilhando, né, com uma roupa resplandecente. Pode acontecer isso? Pode. Anjo mesmo na Bíblia, a Bíblia não diz que anjo tem asa. Quem tem asa é querubim. Anjo não. Anjo, em todas as aparições de anjo, sempre de uma forma humana. Então, de repente, pode aparecer uma pessoa no teu caminho, que é um anjo que Deus mandou para te entregar uma promessa. Então, se eu não estiver apercebido espiritualmente, vai passar. Deixa eu contar uma experiência que não foi minha, mas que eu pude testemunhar. Uma experiência muito interessante. Nós tínhamos ido fazer uma consagração numa chácara. E aí, ficamos lá na chácara, né? Fiquei alguns dias lá na chácara. E o pastor André, que hoje está em Rolante, ele na época ele era nosso obreiro, lá em Novo Hamburgo. E ele queria muito ir lá na chácara, ficar aqueles, eu fiquei, se não me engano, eu tinha ficado 3 dias lá na chácara, direto, jejuando. Parece que foi isso. E ele queria ter ido desde o começo e ficar lá junto comigo, orando, jejuando e tal. Mas ele trabalhava, trabalho secular, então ele não podia. Mas ele conseguiu sair, se eu não me engano, no sábado, à tarde, trabalhou no sábado, alguma coisa, não lembro certo, ou foi na sexta, não, na sexta tarde, para ficar junto comigo lá no sábado, tá? E aí, só que ele não tinha carro na época, estava sem carro. E aí ele pediu para alguns irmãos da igreja, se alguém poderia levá-lo até lá, porque daí depois ele voltava comigo, né? Só levava ele e deixava. Irmãos, ninguém quis levar ele. Um inventou uma desculpa que tinha que ir no mercado, naquela sexta tarde, o outro inventou uma outra desculpa, o outro disse que o carro não estava muito bom. Nenhum dos irmãos que ele procurou se dispôs a levar ele lá. Mas ele desistiu? Não. Sabe o que ele fez? Ele nem bicicleta ele tinha, ele pegou uma bicicleta emprestada e ele foi de bicicleta, irmãos, e não é perto, é longe. De Novo Hamburgo até na chácara, é longe. Eu não vou saber dizer exatamente para vocês quantos quilômetros, mas é bem mais longe do que daqui no Monjolo. Eu arrisco dizer que é mais ou menos que nem daqui no Evaristo. É longe. E ele foi, irmãos, quando ele chegou lá de bicicleta, ele estava irreconhecível, porque era uma época meia seca, muito pó, era tudo estrada de chão. E ele foi pegando pó na estrada, chegou lá mais tomado de pó, mais cheio de pó, o cabelo estava duro de pó. Aí chegou, lógico, a chácara tinha uma boa estrutura, né? Tomou um banho e tal, ficou. E aí nós ficamos lá. Ele foi na sexta tardezinha, depois do serviço, ficou lá, dormiu lá junto com nós e tal. Ficamos no sábado, e sábado à tarde nós retornamos. Ficamos lá jejuando, orando de madrugada e tal. E sábado de tarde nós retornamos. Aí quando ele chegou, eu falei para ele assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos desmontar a bicicleta, vamos botar ela no porta-malas do carro, aí você vai comigo, eu vou levar a bicicleta no porta-malas. Irmãos, quando chegou no sábado, nós não conseguimos desmontar a bicicleta. Nem tirar a roda da frente, nem a de trás, para conseguir botar no porta-malas do carro. Não teve jeito. Não conseguimos, tentamos botar a bicicleta no porta-malas, não teve jeito. E eu não poderia ir com a bicicleta no porta-malas, porque, né? Já imaginou se a polícia pega? Bom, eu fiquei assim, coração pesado, né? E ver o esforço do rapaz ir lá jejuar, buscar de Deus, né? E aí tem que voltar a bicicleta de novo, naquela poeirão. Mas enfim,
Deus sabe todas as coisas, né? Eu vim embora, peguei o carro, vim embora, e ele veio embora de bicicleta. Só que a bicicleta era emprestada, então quando ele chegou na cidade, ele foi lá devolver a bicicleta e cortou a pé. Quem conhece um pouco de Novo Hamburgo sabe. Ele foi de Canudos até o bairro São José, que é onde nós morávamos no Kefra, que também é longe, não é pertinho, dá 1h30 para mais caminhando. E ele foi. Quando ele estava indo, irmãos, ali saindo de Canudos, ele estava caminhando, de repente, cruzou um rapaz, caminhou do lado dele. Foi caminhando na calçada do lado dele, começou a conversar com ele, perguntando quem ele era, de onde ele estava vindo, o que ele estava fazendo, e foi conversando com ele. E aí ele disse que estranhou, porque ele não conseguia olhar para o rapaz. Não conseguia. Eles foram conversando, falaram algumas coisas de Deus, mas ele disse que ele via o rapaz ali do lado, e eles caminhando, mas ele não conseguia virar o rosto e olhar para o rapaz. Ele disse que tinha uma coisa que não deixava. E assim foi, caminhou um bom trecho com esse rapaz. Quando chegou num cruzamento, o rapaz parou e disse assim: você vai continuar, né? Não perguntou, o rapaz ele afirmou. Ele disse: você vai continuar, né? Porque o teu caminho é esse. É esse o caminho. Tudo que o rapaz disse para ele na conversa, tudo tinha uma indicação. Tudo. Depois nós fomos analisando junto, conversando, né? Porque ele só chegou em casa e ele já me ligou. Falou: pastor, vim aqui em casa, quero contar para o senhor uma experiência que eu tive. Aí eu fui lá, cheguei lá, quando ele contou, nós começamos a chorar junto. Os quatro, eu, o pastor, ele e a esposa dele. Então, assim, a presença de Deus tomou conta da casa dele, só dele contar para mim. Só que tudo que o rapaz falou para ele tinha indicativos. Depois nós fomos avaliando a conversa e a gente entendeu que era Deus que mandou para dar indicativo. Aí quando chegou no cruzamento, que o rapaz disse assim para ele: você vai seguir, né? Você vai continuar seguindo o teu rumo. E ele disse: não, eu vou continuar. O rapaz ele fez assim, virou e estendeu a mão para ele. Aí ele estendeu a mão, foi a única vez que ele conseguiu olhar para o rapaz. Quando ele estendeu a mão, que apertou a mão do rapaz, o rapaz disse assim: muito prazer, eu sou Gabriel. Diz que aquilo tomou ele de um jeito assim, diz que o corpo dele gelou, se arrepiou, diz que ele não teve reação. Se um dia ele vier aqui, vai vir com certeza uma hora pregar aqui para nós. Se eu lembrar, eu vou pedir para ele contar para vocês a experiência que ele teve. E ele foi o resto do caminho chorando, orando, glorificando, e chegou em casa, não aguentou, ligou para mim e disse: ó, não estou indo ali. Quando eu cheguei, ele começou a me contar, nós começamos a chorar, sentindo a presença de Deus, amém? Essa linda experiência que ele teve, amém? Então qualquer um pode ter uma experiência dessa. O anjo pode aparecer, andar do teu lado, conversar com você, te dar indicativos de promessa. Agora, se o camarada está desconectado, irmãos, está desconectado, não adianta. Deus pode falar em sonho, revelação, de qualquer forma. A pessoa não vai entender que é uma promessa de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Muito bem. Vamos ver um outro texto aí. Lucas capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 9. Abram aí a palavra de Deus. Lucas capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 10. Glória a Deus, aleluia. Havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Amém? Irmãos, aqui, o que nós já encontramos nesse acontecimento? Você veja que o mesmo que eu relatei dessa experiência que o pastor André teve, nós podemos observar que o mesmo aconteceu aqui, ó. Porque olha só, os pastores estavam ali. Quando o anjo do Senhor veio para falar com eles, olha o que a Bíblia diz: a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Então assim, ó, quando Deus usar esse canal para falar conosco,
praticamente impossível que alguém não perceba. Vai acontecer alguma coisa, a pessoa vai sentir algo diferente, vai sentir, a glória de Deus vai tocar na vida da pessoa, vai haver temor no coração, vai ter uma experiência diferente. Então, porque a pessoa pode dizer assim: ah, pastor, pode ser que um anjo conversou comigo e eu não saiba. Só não vai saber, irmão, se não estiver conectado com Deus. Se tiver num momento espiritual, péssimo. Porque se tiver num momento espiritual, por mínimo que seja, vai sentir alguma reação, vai sentir alguma manifestação, vai sentir algum agir de Deus acontecendo ali naquele momento. Amém? Então, eu estava tentando lembrar aqui que eu tive já uma experiência assim, só que agora me fugiu da mente e não estou conseguindo lembrar. Mas já tivemos experiências assim, em que depois a gente conversou e diz uma pastora assim: olha, sei lá, é uma coisa diferente, a gente estava sentindo algo diferente, alguma coisa estava acontecendo. Então, de fato, tem um pastor, amigo meu, que ele teve uma experiência também muito forte. Ele tinha ido lá para o Nordeste, pregar o Evangelho. E chegou lá, as coisas não deram muito certo, e quem tinha levado ele para lá, deu um cano nele e deixou ele a ver navios. E ele não tinha dinheiro nem para ir embora. Eles tinham um relógio bonito e caro, vendeu para comer. E aí não tinha dinheiro para pegar passagem. Aí ele tinha só um pouco de dinheiro. Tipo assim, ele tinha que vir aqui em Porto Alegre, ele tinha dinheiro para pagar o ônibus para ir até São Paulo, por exemplo. Então não dava para a viagem toda. E aí ele disse que foi para a rodoviária, e aí não tinha como, ele foi lá conversar com o motorista do ônibus. Esse motorista do ônibus quebrava o galho dele. Foi lá e falou com o motorista: olha, eu tenho dinheiro, dá para pagar a passagem até tal lugar, mas o meu destino é outro. Tem que ir para tal lugar. O ônibus ia exatamente para aquele lugar. E ele disse: só que eu não tenho dinheiro todo e queria ver se... E aí, quando ele estava conversando, disse que abriu a janela do ônibus e uma mão, lá dentro da janela, alcançou o dinheiro para ele e disse assim: olha o dinheiro que falta para você pagar a passagem do ônibus. E aí até o motorista falou: não, corre lá, acompanha uma passagem que eu te espero. Aí ele correu, comprou a passagem, voltou, embarcou no ônibus, e aí pela janela onde a pessoa estendeu a mão, ele foi naquela poltrona para agradecer. E chegou lá, não tinha ninguém sentado. E aí ele perguntou, quem era. Os outros que estavam dentro do ônibus, ninguém se manifestou. E aí ele sentou exatamente naquele lugar, e ele testemunhando para mim, disse que sentiu uma presença, uma glória de Deus, e Deus falou para o coração dele, disse assim: não indague para saber quem foi, porque fui eu que mandei o recurso para você. Amém? Então ele crê que aquele braço foi um anjo de Deus que Deus mandou para dar aquele recurso para ele. Amém? Então a pessoa vai sentir alguma coisa, ela vai ter uma experiência, pode ter certeza, irmãos. Se um anjo for mandado por Deus como canal para te entregar uma promessa, alguma coisa você vai sentir, tá bom? Vamos ver mais um texto. 2 Coríntios capítulo 11, do versículo 13 até o 15. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 até o 15. Porém, esse canal Deus pode usar? Pode usar. Porém, como todo e qualquer outro canal, nós precisamos ser cautelosos. A gente não pode colocar uma venda nos olhos e mergulhar acreditando em tudo e de qualquer maneira. Amém? Vamos ver por quê. 2 Coríntios 11, do 13 até o 15, assim, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. Amém? O que esse versículo me alerta, irmãos? Ele me alerta que eu tenho que ser cauteloso em qualquer canal que nós entendemos e aceitamos como sendo um canal que Deus pode manifestar uma promessa na nossa vida. Qualquer um desses canais, o inimigo pode fazer uso dele. Inclusive,
esse canal chamado anjos. Agora você vai dizer assim, pois é, pastor, mas então agora, eu acredito ou não acredito? Não. É da mesma forma que a profecia. Você tem que julgar ela. Assim como nós temos que julgar a profecia, nós temos que interpretar. Se aquela mensagem, que aquele anjo, ou pelo menos, digamos, que teoricamente seja um anjo entregando para nós, se ela tem um embasamento bíblico, se é uma coisa coerente e se tem base bíblica. Por quê? O próprio apóstolo Paulo, eu acho que esse texto que eu acabei de colocando aqui, o próprio apóstolo Paulo, ele disse assim, ó, se uma outra pessoa, ou mesmo nós, ou até mesmo um anjo, vos anuncie um outro evangelho que não seja esse que nós estamos pregando, seja anátema, amaldiçoado. E a Bíblia diz assim também, ai daquele que tirar um tio sequer da palavra de Deus. Então a palavra de Deus não pode ser adulterada. A palavra de Deus ela não pode ser contrariada. A palavra de Deus ela não pode ser questionada. Então a melhor forma de eu avaliar, de eu julgar um desses canais que porventura esteja sendo usado para que uma promessa chegue até mim, a única forma coerente de se julgar é pela palavra de Deus. É saber se tem uma base bíblica, se é coerente. Você já imaginou? Um anjo chega para você e diz assim, ó, sobe lá na pedreira e se joga lá de cima. Você vai fazer porque é um anjo? Porque ele chegou dizendo que é um anjo? Ou até porque de repente chegou a aparecer um ser batendo asas, você vai acreditar que é um anjo? Não. Você vai dizer, não posso fazer um negócio desse, não tem base bíblica. O próprio Senhor Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Então é lógico que não. Por exemplo, irmãos, teve um missionário que ele disse que um anjo apareceu para ele e mandou ele ir lá pregar nessa, agora não vou lembrar o nome, mas é uma ilha onde tem aldeias indígenas. É um dos poucos lugares do mundo que aqueles camaradas eles nunca tiveram contato com o homem branco. Ao contrário, todos que tentaram se aproximar, eles mataram. Porque é uma aldeia, eles já identificaram assim mais ou menos, que eles têm um princípio assim, ó, que tudo que ultrapassou aquele rio, para eles é um inimigo mortal, tem que ser morto. A aldeia está lá, não tem contato, é proibido entrar lá. E o missionário burlou as regras, pagou um canoeiro para levar ele até lá, porque ele disse que um anjo apareceu para ele e disse que ele tinha que ir lá evangelizar aqueles camaradas. Resultado, nem desembarcou na Bahia, eles foram mortos os dois dentro da canoa. Então, é lógico que não foi Deus que mandou. Deus ia mandar o cara para morrer lá, né? É lógico que não. Então, provavelmente, algum ponto dessa mensagem que ele recebeu tinha alguma coisa que não condizia com a palavra de Deus. Faltou ele avaliar um pouco melhor a palavra de Deus. Só isso que faltou. Então, da mesma forma, irmãos, nós temos que sempre avaliar aquilo que chega até nós. Ah, pastor, mas era um anjo. Ele disse que era um anjo. Normalmente o anjo ele não vem fazendo propaganda. Oh, eu sou anjo de Deus. Não. Normalmente o anjo ele vem trazendo uma mensagem, dizendo que ela é da parte de Deus, e a pessoa vai sentir alguma reação, alguma coisa na sua vida, um temor de Deus, mas mesmo sentindo tudo isso, tem que avaliar se aquilo condiz com a palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Muito bem. Vamos falar de um outro canal, que para mim é o mais confiável que existe. Falando em promessa, para mim é o mais confiável. Por exemplo, irmãos, eu nunca, assim, ó, eu não posso relatar para vocês, com toda a convicção, eu tenho coisas assim que, tipo assim, eu acredito que era anjo, tá? Mas em termos de promessa, de palavra para a minha vida, eu não posso dizer assim que um anjo chegou para mim e conversou comigo. Eu não tive essa experiência ainda. Se conversou, eu estava meio desconectado. Eu não lembro, tá? Agora, profecia? Já recebi profecia. Uma palavra de Deus em línguas com interpretação? Já. Sonhos? Muitos. Com interpretação, muitos. Agora, para mim,
a mais confiável, porque não é necessário passar por nenhum crivo, é a própria palavra de Deus. É a melhor promessa que existe. É a melhor promessa que existe. Ela não precisa ser avaliada por nada. Ela já está aí explícita e ela pode chegar até nós. Amém? Daqui a pouquinho você vai entender como saber quando uma promessa de Deus, da palavra de Deus, cabe para você. Daqui a pouquinho eu vou explicar. Mas vamos falar sobre essa promessa importante. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim, ó. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então a palavra de Deus, ela é viva, irmãos. Não importa que ela foi escrita há milhares de anos atrás. Ela é viva, ela não muda. Ela é viva, ela é eficaz. Amém? Ela é mais penetrante do que a espada, alguma de dois gumes. Quer dizer, ela é penetrante. A palavra de Deus, ela tem poder. Você veja bem, ó. Qualquer literatura, ela tem uma certa capacidade. Seja informativa, seja emocional, seja de motivação. Qualquer literatura, tá? De acordo com o gosto de cada um, né? Toda literatura, ela é importante. Ela vem carregada de uma informação. Ela vem carregada de uma motivação. Ela tem um efeito na nossa vida. Mas nenhuma literatura pode ser dizer que é viva. Somente a palavra de Deus, ela é viva. Certo? Por quê? Porque você pode pegar, por exemplo, uma literatura. Vamos dar um exemplo. Um romance. Eu já fui leitor de romance, irmãos. Aliás, eu gosto de romance. Hoje já não leio mais tanto romance, porque a gente já tem um outro foco, né? A gente procura ler sempre aquilo que está voltado ao nosso redor. Mas eu sempre gostei, desde adolescente, desde que comecei a ler, eu sempre gostei muito de ler romance, né? Teve uma minissérie muito famosa, não sei se alguém aqui, cara, é da minha época, né? Então, a maioria aqui não vai lembrar. Mas teve uma minissérie muito famosa, e quando a minissérie saiu, 10 anos antes, eu tinha lido a literatura dela, que é a minissérie Pássaros Feridos. Alguém aqui lembra? Assistiu? Não, né? Ninguém sabe. O único pássaro ferido foi aquele que levou um pelotaço, né? Esse é um romance muito bom. Eu gostei muito quando eu li o romance. Eu tinha, acho que 14 anos de idade quando eu li. É muito bom. Mas o que aquele romance provocou em mim? Emoção. Só emoção. Por exemplo, você vai ler uma literatura de autoajuda. O que ela vai fazer? Ela vai te motivar, ela vai te dar um caminho para você se sentir motivado, empolgado, animado com alguma coisa. Mas é só isso aí. Agora, a palavra de Deus não. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva. Ela é viva. Por quê? Porque ela emociona, ela motiva, ela anima, ela exorta, ela corrige, ela mostra o caminho certo. A palavra de Deus, quando a Bíblia diz que ela é viva, ela quer dizer que ela, por si própria, sozinha, é suficiente para transformar a vida de uma pessoa e serve para qualquer área da nossa vida. É por isso que ela é viva. Só de ler a palavra de Deus, alguém pode sentar, fazer uma oração, pedir para o Espírito Santo dar discernimento, sentar para ler a palavra de Deus, a palavra de Deus falar com ela. Por quê? Porque ela é viva. Isso aí você não vai conseguir numa outra literatura, a não ser que seja uma literatura cristã que tenha informativo bíblico nela. Caso contrário, ela vai emocionar, vai empolgar, mas ela não vai te dar essa estrutura de ser uma palavra viva. Amém? É por isso que ela é viva. Olha só, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Um romance, ele atinge a tua alma, que é o teu emocional. Uma literatura policial, por exemplo, vai alcançar a tua alma, porque vai ativar até a adrenalina quando você estiver lendo aquele suspense, né? Ou qualquer outra literatura que você lê, vai atingir uma área da tua alma. Mas a palavra de Deus não, ela é viva e ela é como uma espada de dois gumes penetrantes
que ela atinge a ponto de dividir a alma do espírito. Quer dizer, ela atinge tudo que qualquer literatura pode atingir, mas ela atinge também o nosso espírito, porque o nosso espírito é o canal de relacionamento com Deus. Nenhuma literatura sozinha alcança o espírito do homem, mas a palavra de Deus, ela é viva e ela é capaz. Ela é capaz de dividir as juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Você pode, por exemplo, estar pensando uma coisa, e daqui a pouco a palavra de Deus revelar o teu pensamento. Eu vou contar uma experiência que eu tive. Nós estávamos numa cidade, eu já contei o testemunho aqui, que nós oramos 8 meses para alugar um pavilhão, alugamos o pavilhão, e precisávamos fazer uma reforma para poder adaptar aquele local para montar a igreja. Foi, para nós na época, irmãos, foi uma grande reforma. Hoje nós fazemos reforma aqui, estamos fazendo agora aqui na cozinha, no escritório, um monte de coisa estamos fazendo, e a gente faz, às vezes faz um evento na igreja, mas tudo com mais tranquilidade. E lá não, irmãos, lá não tinha recurso, nós não tinha dinheiro em caixa, não tinha, fazer evento era uma dificuldade, era tudo difícil. Mas como Deus tinha dado a direção, nós vamos em frente. Na época, irmãos, nós precisávamos R$2.000 para comprar todo o material para fazer o que tinha que fazer. Montar altar, botar uma cortina na parede, fazer as salinhas que a gente precisava, arrumar o escritório, essas coisas assim. Pintar o local. Na época eu fiz orçamento dos R$2.000. Na época, isso faz bastante tempo. Já faz, deixa eu ver, 12, que daí para 13, 19, já faz quase 20 anos isso. Então era bastante dinheiro, né? Bom, nós começamos, a partir do momento que alugamos o pavilhão, começamos a pedir ajuda para os irmãos. Ajuda tanto financeira, de material, como mão de obra para nos ajudar, né? Começamos a divulgar, olha, irmãos, tal dia a gente vai pegar a chave do pavilhão, vamos começar as reformas, pedindo para os irmãos. Olha, quem tiver um saquinho de cal, de pintura em casa, traga. Quem tiver um meio saco de cimento, traga. Quem tiver meia dúzia de tijolo, traga. Quem tiver um sarrafo, uma tábua, né? Não tinha nem, por exemplo, material para fazer a pintura. Quem tiver um pincel, um broche, qualquer coisa em casa, traga para ajudar. A gente divulgando, vários dias falando. Aí tivemos a Santa Ceia, e eu marquei, eu falei, a partir da manhã, nós estaremos lá cedo, eu estarei amanhã cedo lá no pavilhão para começar. E eu sabia que tinha alguns irmãos que estavam em casa, que não estavam trabalhando, sabia que tinha alguns irmãos que trabalhavam na parte da tarde, então tinha o tempo suficiente para ir lá ajudar. Muito bem. E chegou na segunda de manhã, eu fui para lá, sem nada. E fui para lá, a pastora foi comigo, e nós fomos lá, cara, a vassoura, tirando teia de aranha e tal, projetando, iríamos fazer o altar e tal. Mas sem dinheiro, sem material e sem ninguém para ajudar. E aí ficamos até meio-dia, sem aparecer ninguém. Aí, irmãos, aí entristece qualquer um, né? Aí eu quase me arrependi de ter alugado aquele pavilhão. E eu fui para casa, irmãos, arrasado. Mas arrasado. Eu fui assim, se eu pudesse ir lá no proprietário e dizer para ele, pega a chave de volta aqui, rasga o contrato, que eu não quero mais. Eu só não fui porque Deus tinha dado sinais. Então eu não poderia contrariar o que Deus tinha mostrado. Mas eu fui para casa arrasado, bem desanimado mesmo. E chegamos em casa, nós ouvimos, eu não vou saber dizer para vocês qual rádio que era, mas nós ouvimos, todo meio-dia nós ouvimos uma rádio, e ela tinha um programa evangélico, aliás, era uma rádio evangélica, e ela tinha um programa que eu gostava muito ao meio-dia. Então eu chegava em casa, a gente deixava o rádio ligado, ouvindo aquele programa, sempre passava uns hinos legais, e a gente almoçava. E nós chegamos lá, eu muito desanimado que estava, sentei para comer, para almoçar, e o rádio ligado. Daqui a pouco, o rapaz que fazia o programa, ele nem era pastor, ele era meu irmão, mas ele que fazia o programa. Ele começou a contar uma história de um fazendeiro. Eu me lembro até hoje, a história de um fazendeiro.
Só que a história que eu estava contando, irmãos, não tinha nada a ver, nem passava perto do acontecimento que eu estava enfrentando. E quando chegou, eu ouvindo aquela história, achando interessante, né? Eu estava me preparando, o pastor estava terminando de arrumar as coisas na mesa para comer, e eu me preparando para almoçar, eu já tinha feito o meu prato. Ele chegou assim, no meio da história, ele parou e falou assim, ó: antes de eu continuar contando essa história, eu quero dizer algo para uma pessoa que está ouvindo a rádio agora. Saia daí da mesa onde você está. Eu sei que você está com o teu prato pronto para fazer a tua refeição, mas não faça. Saia da onde você está. Vá até o teu quarto, dobre o teu joelho e abra a palavra de Deus e dê o livro, o capítulo e o versículo, que Deus vai te dar uma resposta. Irmãos, não precisava dizer nada. Eu sabia que era para mim. E me levantei na hora, fui no quarto, dobrei o joelho, fiz oração, abri a Bíblia. Naquela altura ali, aquele prato de comida que eu tinha servido já tinha se transformado numa sopa. Eu já estava chorando, só daí falar que eu já estava chorando. Aí eu fui lá no quarto e fiz aquilo. E eu abri a palavra de Deus. Pena que eu não gravei, não marquei qual era o texto. Acabei esquecendo de marcar e eu acabei depois esqueci qual o texto. Mas eu abri a palavra de Deus naquele versículo. E naquele versículo Deus disse assim, ó: descanse teu coração. E fui eu que te mandei. Só faz o que eu te mandei, porque o resto sou eu que vou providenciar. Apenas confie em mim. Mais ou menos isso era o texto. E aí eu chorei bastante. Voltei para a cozinha, sentei, comi a minha sopa, né? Fiz a minha refeição. No horário combinado, eu fui lá para o pavilhão. Cheguei lá, fui para o pavilhão, fiquei aguardando. Daqui a pouco começou a chegar gente, irmãos. Vizinho que nunca tinha botado o pé na igreja. Chegou lá, olhou na porta: pastor, como é que o senhor vai fazer o altar aí da igreja? Não, estou pensando em fazer assim, assim, assado. Já sabe quantas pedras vai fazer? Sei, vai tantos. Falei, então, ele falou assim: o senhor tem carrinho de mão? Eu falei, não tem. Ele falou, não, mas eu tenho. Vamos lá comigo que eu tenho essas pedras, eu vou doar essas pedras. Chegou o filho de um irmão da igreja que também não ia na igreja. Chegou lá e disse assim: pastor, já vai fazer de madeira esse altar? Falei, vou fazer de madeira. Vou sentar os blocos, se não botar madeiramento, fazer de esfalinho. Quem vai fazer com o senhor? Falei, por enquanto sou eu, não tem ninguém para fazer. Não, pode, ele era carpinteiro, falei, pode deixar que eu vou fazer. Chegou um irmão e falou assim: pastor, quantos metros de madeira vai fazer o altar? Vai tantos metros de esfalinho. Falou, então vai lá na madeireira, pode comprar, que eu já vou deixar acertado lá para o rapaz da madeireira trazer a madeira aqui para fazer. Irmãos, um irmão da igreja, me lembro até hoje, ele tinha um Passat. Ele vendeu o Passat, a metade do Passat ele deu para fazer a cortina da igreja, que era enorme a cortina da igreja. A metade do Passat foi para fazer a cortina da igreja. Glória a Deus. A última parte foi o prefeito da cidade que deu, que era para fazer, era o forrinho para fazer 2 salas que nós queríamos fazer. O prefeito mandou dizer: manda o pastor vir aqui, que eu vou conversar com ele, estou sabendo que ele está fazendo uma reforma lá e eu quero ajudar. Fomos lá no gabinete dele, e ele disse: o que o senhor precisa hoje lá para a igreja? Eu preciso isso e isso. Ele pegou o telefone, autorizou a madeireira e mandou entregar a madeira lá na igreja. Fizemos tudo, gastando exatamente 2 mil e poucos reais para fazer tudo o que tinha que ser feito, sem ter um centavo. E tudo veio depois de uma promessa. Amém? O que Deus usou para tranquilizar meu coração? A palavra dele. A palavra dele é incontestável na nossa vida. Amém? Muito bem, vamos lá. João capítulo 5, versículo 39 diz assim, ó: examinai as escrituras. Irmãos, isso aqui é um ponto chave, que depois de hoje, você vai ver quanta promessa que você joga no lixo, sem perceber. Por que muito crente não tem a sua promessa regada, não tem a sua promessa ampliada, ou não recebe nenhuma promessa, irmãos? Porque ele não examina as escrituras. Esse examinar a escritura, irmão, não é só ler um versículo antes de dormir de noite, irmãos. Examinar a escritura é ter intimidade com ela, é gastar tempo com ela, é ler. Porque tem de gente que já chegou para mim e disse:
Pastor, eu até tentei ler a Bíblia, mas eu desanimei, porque eu comecei a ler e não entendi nada. Onde você começou, irmão? Peguei Jeremias, eu fui ler Apocalipse. Não vai entender isso, é Caio que não vai entender. Até eu tenho dificuldade para entender Apocalipse, Jeremias então. Eu só prego esses livros quando Deus dá uma revelação e manda. Eu não sou um especialista, não sou especialista em escatologia, eu não fiz nem faculdade de teologia, eu tenho básico. Eu tenho básico, porque normalmente o que eu tenho é que Deus me dá. Só que para poder pregarmos e para ouvir a voz de Deus através da palavra de Deus, a Bíblia dá a receita assim, examinai as Escrituras, examinai. Eu não consigo examinar. Quando você vai no médico, e o médico diz, não, vamos examinar para ver como é que está. Eu dou no abdômen, o médico manda deitar lá, aperta ali, volta aquele aparelho, respira fundo, né? Mexe para lá, mexe para cá. O que você é um exame, irmãos, é ver todos os lados. Examinar a palavra. É uma das formas de receber promessa de Deus, é ter intimidade, é examinar a fundo a palavra de Deus, é ler o texto, meditar nele, tentar entender por que Deus está falando isso. Eu estou observando que uma das coisas que mais está dando resultado nesse nosso grupo, que é o grupo de líderes e treinamento, é aquela leitura compartilhada que eu passei para os irmãos. Alguns estão se aprofundando, estão se qualificando, estão apoiando. Tem uns que estão me mandando verdadeiras mensagens prontas. Até eu já avisei no começo, lá no começo, quem está aqui que é do grupo vai lembrar, lá no comecinho eu falei, não sei se foi na reunião ou se foi no WhatsApp, que eu falei assim, vai chegar um dia que você vai me ouvir pregar uma mensagem aqui, que foi um comentário que você fez, que eu vou copiar. Mas vou mesmo? Porque tem uns comentários dos irmãos ali, que é uma verdadeira pregação. Aliás, a minha pregação da Santa Ceia do mês de outubro é baseada no comentário de uma irmã ali do grupo. Ela fez um comentário, inclusive apresentou até o versículo. Falei, está aqui a minha pregação para a Santa Ceia. Cara, eu vou botar o meu perfil nela. Mas vem daí. Mas por quê, irmão? Porque examina, olha, observa. É o que a Bíblia está me dizendo. Examinar a Escritura, por quê? Porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Por que tem tanta gente que é convertido que tem um monte de dúvida? Pastor, mas será que ele vai para o céu mesmo? Será que o céu existe? Será que é assim? Será que é assim? Irmãos, a dúvida, ela penetra e ela ocupa um espaço do nosso coração que não está sendo ocupado pela palavra de Deus. Se eu examinar a Escritura e eu preencher a minha vida com a palavra de Deus, irmãos, eu vou ter certeza da salvação, não vai ter dúvida, não terei dúvida. Quem está entendendo, diga amém. Vamos lá. Lucas 24, 45 diz assim, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Você vê Jesus dizendo que abriu o entendimento dos discípulos para eles compreenderem as revelações, os sonhos, as profecias, os dons de língua? Não. Abriu o entendimento para eles compreenderem as Escrituras. Agora, como é que eles iam compreender as Escrituras? Se eles lessem, se eles examinassem. Então esse versículo está ligado com o versículo anterior, que quando eu me dedico a conhecer a palavra de Deus, Deus abre o meu entendimento para entender. É por isso que tem gente que diz que não lê a palavra de Deus porque não entende. Mas não entende por quê? Porque não lê. Porque se lesse, Deus abriria o entendimento. Amém? Eu tenho que encerrar, então vamos lá. Eu vou deixar essa parte para a semana que vem. Como ter confirmação de uma promessa? Bem, falamos de todos os canais de promessa, da forma como Deus se manifesta, mas como é que eu posso entender? Como é que eu posso ter confirmação? Principalmente quando vem da palavra de Deus. Veio uma palavra, eu li uma palavra, como essa que eu falei, que o cara do rádio mandou lá, eu abri, li o texto e Deus falou comigo. Como é que eu posso ter confirmação que naquele momento, aquele versículo da Bíblia é uma promessa para mim? Nós vamos falar disso semana que vem. Amém? Meia hora de oração, vamos dobrar o nosso joelho e vamos falar com Deus.